Graça e paz, queridos e amados irmãos. Eu quero trazer mais um pouquinho da palavra de Deus para a sua meditação nesse dia. É sempre bom estarmos em contato com a palavra de Deus, quando a mesma pode trazer alívio para as nossas dificuldades, para os nossos temores, pode trazer libertação, pode trazer renovo nos momentos em que nós passamos por lutas neste mundo. E o próprio salmista Davi, no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer também algo interessante em relação à palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, também estamos nos purificando, estamos nos moldando, estamos nos preparando para que possamos vencer as lutas do dia a dia, de forma que possamos vencer também o pecado. Essa palavra que eu quero deixar para você nesse instante é uma palavra muito linda do encontro de Jesus com um jovem, que está no livro de Mateus, no capítulo 19, versículo 16, que diz assim o texto sagrado: Eis que aproximando-se dele um jovem, e disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Há uma pergunta aqui para Jesus: o que fazer para alcançar a vida eterna? Entendemos que esse jovem estava interessado em saber algo sobre a vida eterna, quem sabe sobre a sua salvação. O texto diz que era um jovem rico. Possivelmente ele tivesse muitas posses, tivesse tudo o que ele precisasse, mas ainda faltava alguma coisa. Como dizia os pregadores, quem sabe da década de 90, havia um vazio no coração dele do tamanho de Deus. Somente o Senhor poderia preencher. E, no entanto, ele vai até Jesus para perguntar sobre a vida eterna, o que precisava fazer. Então o mestre, movido de compaixão, como ele sempre nos ama, como ele sempre acolhe aquele que vai até ele olha para esse jovem e diz: guarde os mandamentos, observe os mandamentos. Esse jovem, talvez pelo fato de conhecer a Torá, conhecer as Escrituras Sagradas, ele disse: quais? Aí o Senhor Jesus disse: olha, mandamento é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E esse jovem, olhando para Jesus, ele vai dizer: olha, mestre, mas eu tenho guardado tudo isso desde a minha infância, desde a época de menino. Meus pais me ensinaram isso. Quem sabe, talvez, essa foi a frase que ele usou. E ele, então, se dirige para Jesus novamente e pergunta: mas, então, o que me falta para herdar a vida eterna? Aí Jesus, pela sua íntima compaixão, olhando para dentro dele, vendo a necessidade dele, sabendo onde estava a dúvida, onde estava o problema, o mestre vai e diz: olha, vende tudo que você tem, depois vem e segue, e terás um tesouro no céu. E o texto sagrado vai dizer que esse moço se retirou triste porque possuía muitos bens. Eu quero entender também que aqui os discípulos, quem sabe, estivessem presentes nesse momento, ou quem sabe Jesus pudesse estar contando para os seus discípulos. E ele começa a dizer para os seus discípulos: olha, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E de repente os discípulos olham para ele: mas mestre, então, quem vai ser salvo? E Jesus, recorrendo à necessidade daquele momento, atendendo à necessidade daquele momento do seu discípulo, diz: olha, as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aliás, melhor dizendo, nada é impossível para Deus. E Pedro, então, olhando para Jesus, depois de ter ouvido essa história, esse relato desse jovem, Pedro vai dizer: mestre, nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar com isso? E Jesus olha e traz a resposta para Pedro. Vai dizer: olha, Pedro, ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui nós vemos
duas tomadas de decisões. Alguém que pergunta a Jesus o que precisa fazer, Jesus coloca diante dele a necessidade de deixar ou de vender aquilo que ele tinha, de retribuir aos pobres, e de repente esse moço, quem sabe, aí ele vai perceber que realmente ele não amava o seu próximo, porque se ele amasse, quem sabe talvez ele tivesse pensado, o que eu posso fazer então? Mas no entanto ele se retirou triste. E Pedro, quando Jesus fala para ele sobre a recompensa, Pedro, quem sabe talvez tivesse pouca coisa, mas tinha deixado, tinha entregado nas mãos do Senhor, estava fazendo a obra do Senhor, e nesse instante Jesus traz a resposta para ele: tudo aquilo que deixa pai e mãe, terras ou coisas deste mundo para me seguir, vai receber 100 vezes mais e a vida eterna. Quem sabe talvez a melhor resposta foi a de Pedro, porque ele se interessou em saber, em conhecer a realidade, o que seria nessa empreitada dele deixar tudo, largar as suas redes, largar a sua profissão e seguir ao Senhor. Queridos, a nossa recompensa está garantida. Servir ao Senhor, o reino de Deus, a nossa salvação está condicionada à renúncia, a deixar algumas coisas deste mundo que, quem sabe, aparentemente são boas, aparentemente traz sustentabilidade, nos traz sossego, mas não basta apenas aqui neste mundo. Nós precisamos olhar nos dias futuros, nos dias em que estivermos diante do Senhor, quando estivermos prestando conta ao Senhor. De nada nos vale riquezas, valores deste mundo, nada disso vai comprar a nossa salvação. Nada disso trará a garantia de vida eterna. O jovem não quis nem conversar mais com Jesus, não teve nem diálogo mais quando Jesus disse: vende tudo que tem, vem e terás um tesouro no céu. Que nós possamos tomar o exemplo aqui de Pedro, de olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? As Sagradas Escrituras diz que aquilo que Deus tem preparado para nós, nós não vimos, nossos ouvidos não ouviram, o nosso coração não sentiu, e é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A vida eterna, um tempo onde nós estaremos passando eternamente com Deus. Chegaremos lá quando tomarmos decisões aqui na terra de servir ao Senhor, de observar a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração e viver de conformidade com a vontade de Deus. Tudo aquilo que está nesse mundo é passageiro. Tudo aquilo que nós adquirimos aqui vai ficar. Mas quando nós olhamos para o futuro, pensamos na vida eterna, quando partirmos deste mundo, precisamos ter a certeza, a garantia de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Ele é o nosso guia, que Ele é o nosso guarda, que é Ele que vai nos garantir a vitória de estarmos para sempre com Ele na eternidade. Portanto, pensemos nessa necessidade de renunciar às coisas deste mundo, de buscar a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de guardá-la em nosso coração, para que não venhamos a pecar, mas venhamos estar atento a tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor.